Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Hoje nós vamos trabalhar a última tarefa do caderno Trilhas de Aprendizagens, do módulo 3, da EJA, na parte de linguagens e códigos. Então, hoje nós estamos na página 20, já no meio dela, nós vamos descer um pouquinho. E nós temos aí, logo depois do trabalho das frases com verbos, nós temos aqui a atividade 3, que diz assim: as imagens abaixo têm circulado pelas redes sociais e também por aplicativos de mensagens. Observe-as atentamente e, em seguida, responda as questões. Bom, vamos lá. Como a gente pode observar, são 4 imagens, A imagem 1, a imagem 2, e na página seguinte, na página 21, nós temos a imagem 3 e a imagem 4. Vamos observar a primeira imagem, eu vou ler para vocês. Então, a imagem 1, ela fala assim, Covid-19, novo coronavírus. Ao chegar a casa ou trabalho, lave o seu óculos com água e sabão e higienize o seu celular. Bom, o texto escrito, estava então em palavras, em linguagem verbal, Mas também nós tínhamos nessa figura, nessa imagem 1, nós tínhamos alguns desenhos, desenho dos óculos, do celular e da água e sabão. Nós tínhamos também letras miúdas no pé da página, Então, nós tínhamos aí, por exemplo, fiocruz.br/coronavírus, Tínhamos aí a palavra saúde, Outras palavrinhas, higiene, prevenção, Dava para perceber que tinha a ver com um órgão ligado à saúde. E aqui do lado, o símbolo do SUS, que também é um órgão ligado à saúde, como nós já conhecemos. Ao lado, na imagem 2, nós tínhamos aqui um símbolo de uma casinha, a representação de uma casa, o símbolo representando o coronavírus, e tínhamos umas palavras, Em que língua será que estão essas palavras? Stay home. Bom, vou dar uma dica. Home tem a ver com essa imagem aqui, tá? E vocês já devem ter ouvido falar daquela frase home, sweet home, lar doce lar. Bom, então já dei uma dica aí para vocês realizarem atividades. Na terceira imagem, nós tínhamos aí a famosa turminha da Mônica, Então, tínhamos aqui do ladinho, escrito, imagem, divulgação, turma da Mônica. Então, em letras miúdas, mas estava escrito. Nós tínhamos escrito também lavar as mãos, salva vidas, que é um balãozinho de fala, saindo da boquinha dos personagens da turma da Mônica, para quem não conhece, E além dessa linguagem verbal, das palavras, nós tínhamos linguagem não verbal, nós tínhamos os personagens em si, o Cascão, que estava aqui de costas, A gente pode perceber que é um espelho, os personagens estão do lado de cá do Cascão, e a torneirinha aqui aberta com água caindo. O Cascão é um personagem, para quem não conhece, sujinho, Olha o rostinho dele, Ele não costuma tomar banho nem lavar as mãos, não. Mas pela imagem a gente percebe que até ele está lavando as mãos. E a imagem tem lá o texto em cima em linguagem verbal, lavar as mãos, salva vidas, até com ponto de exclamação. A última imagem, a imagem 4, nós tínhamos um símbolo aqui da bandeira do Brasil, Pátria Amada Brasil, Governo Federal. Tínhamos aqui o símbolo da Previdência. Nós tínhamos também um texto grande, coronavírus embaixo, juntos somos mais fortes, e até o Disque 136, Disque Saúde. O texto falava assim: de acordo com a medida provisória número 922, de 18 de março de 2020,
O cidadão acima de 60 anos que estiver na rua a partir do dia 20/3/2020 terá sua aposentadoria suspensa por tempo indeterminado. Filhos e netos acima de 18 anos serão responsabilizados com multa de R$ 1.045. Essa medida foi feita para assegurar a saúde pública e privada da ameaça atual da Covid-19. E as perguntas eram as seguintes. Vamos dar uma olhadinha lá. Primeira pergunta, letra A. Qual das imagens acima contém informações falsas e explique por quê? Informações falsas. Você tinha que voltar lá e observar. Qual será que é uma informação falsa? Será que lavar as mãos e os óculos é uma informação falsa? Será que stay home, né, ficar no celular, na sua casa, é uma imagem falsa? Será que lavar as mãos salva vidas é uma imagem falsa, uma informação falsa? Ou será que o idoso que ficar na rua, né, a partir de tal data, terá sua aposentadoria suspensa por tempo indeterminado? Então, qual das mensagens é uma mensagem falsa? É uma informação falsa? E explique o porquê. Na letrinha B, falava para a gente tentar procurar qual delas dirige-se mais especificamente ao público infantil. Então, qual delas se dirige a crianças e por quê? Bom, aí, público infantil, né, é para quem esse texto foi escrito, porém, eles usam a palavra especificamente, né? Esse advérbio aqui de modo, ele está querendo dizer que é mais especificamente, mas não totalmente específico para o público infantil. Percebam o uso aqui da palavrinha mais, que intensifica, né? Mais especificamente, porém, não é apenas para o público infantil. Vejam a diferença da pergunta, né? Se fosse diretamente ao público infantil, no caso não, mais especificamente. Depois nós temos a questão C. Vamos lá então. Uma delas está escrita em outra língua. Qual é essa língua? Então, uma das imagens, né, um dos textos, está numa outra língua. Que língua é essa? É a primeira pergunta. E o que provavelmente a mensagem quer dizer é a segunda pergunta. Vejam, duas perguntinhas, hein? Então, nós temos que falar, a língua utilizada é tal. E a mensagem quer dizer tal. Para terminar, a questão D fala assim, a mensagem da primeira figura dirige-se mais especificamente a quais pessoas? Explique por quê. Então, a mensagem da primeira figura, então aquela lá que nós já vimos, né? Ela se dirige a quais tipos de pessoas? Você pode voltar à imagem, olhar novamente, porque isso é muito importante. Quando a gente passa os olhos por uma imagem, por um texto, nós temos que relê-lo, né? Ler novamente, para a gente ter uma noção maior do que quer dizer. Então, olha só, esse tipo de texto, né? Tá falando de ao chegar a casa ou trabalho. Bom, já está dando uma dica aí para quem se dirige esse tipo de texto. É para uma pessoa que trabalha, né? Então, a gente já consegue perceber aí para quem é esse texto. Tá bom, turminha? Então, boas atividades, bons trabalhos para vocês e até logo!